A paz do Senhor, meus amados irmãos, chegamos ao final de mais um trimestre, o nosso segundo trimestre do ano de 2021, onde nós estudamos na nossa lição, comentada pelo pastor Elinaldo Renovato, sobre os dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com um poder extraordinário. Nós vimos durante esse trimestre a respeito dos dons de revelação, nós vimos a respeito dos dons de poder, dos dons de elocução, vimos também a respeito dos dons ministeriais, apóstolo, profeta, evangelista, pastor. Vimos também sobre o doutor e o mestre, o presbítero, o bispo, o ancião, o diácono. E agora, por último, nós iremos transmitir para os irmãos um auxílio extra, inclusive extraído do livro de apoio do pastor Elinaldo Renovato, sobre a multiforme sabedoria de Deus. Como diz o apóstolo Paulo quando escreve aos Efésios, capítulo 3, versículo 10, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Após o estudo sobre os dons de Deus, podemos constatar que sua sabedoria transcende a tudo o que se pode entender com a limitada percepção do homem. Enquanto a sabedoria humana é compartimentada ou segmentada em áreas do conhecimento, a sabedoria de Deus é multiforme. A sabedoria do homem limitada e muito limitada. A sabedoria de Deus é multiforme, tem diversas formas de se manifestar. Ele a manifestou desde a criação, quando sua mente divina imaginou trazer à realidade as coisas criadas, incluindo o universo imenso. Olha como a sabedoria de Deus é linda, viu? Olha só, formado de planetas e estrelas, bem como o homem e os seres vivos da natureza, numa demonstração de planejamento perfeito, jamais alcançado pela mente humana. É algo assim extremamente glorioso. O salmista teve a visão da sabedoria e do poder criador de Deus ao exclamar: ó Senhor, quão variadas são as tuas obras! Todas as coisas fizeste com sabedoria, cheia está a terra das tuas riquezas. Só o homem, na sua incredulidade, presunção, é que é capaz de rejeitar e de não perceber, louvado seja Deus, que a grandeza do universo não foi ou não existe, como, por exemplo, a imensa complexidade do microcosmo observado nos micro-universos das células ou das moléculas dos elementos da natureza, não pode ter sido fruto do acaso. Não pode, não há como ter sido fruto do acaso. Só pode ter sido fruto de uma mente extremamente criativa, de uma mente extremamente sábia e inteligente. É algo muito grande. Então, o Senhor, com a sua sabedoria, como diz Provérbios 3, verso 19, fundou a terra, preparou os céus com inteligência. Então, a sabedoria de Deus e sua inteligência divina sempre agiram juntas para que o Eterno alcançasse seus objetivos e propósitos ao criar todas as coisas. Impossível. Um universo que funciona em perfeita harmonia, impossível ter sido produto do acaso. O acaso nunca produziu nada tão perfeito como você, como eu, como nós, como tudo que há em nossa volta. Mas foi no plano espiritual que transcende as coisas materiais do universo que Deus demonstrou sua multiforme sabedoria de forma tão elevada, que é considerado um verdadeiro mistério, que só a revelação divina pôde trazer à luz ao conhecimento do homem. Por meio do quê? Do Espírito Santo. Então, Paulo diz que esse mistério foi revelado de maneira muito especial por misericórdia e bondade de Deus. Pelo Espírito Santo,
aos seus santos apóstolos, também aos profetas, bem como também à sua amada igreja. Essa multiforme sabedoria de Deus, que tudo criou pelo seu poder sobrenatural, pelo poder da sua palavra, a ponto de trazer à existência todas as coisas, a partir do nada absoluto, transformou-se em uma relação de amor para com o homem. Um Deus tão sábio, tão grande, nos ama de uma maneira inexplicável. Algo lindo, é algo lindo. Então, mesmo Deus, sabendo de antemão que o homem iria cair em desobediência, o que ele fez no seu plano? Por sua graça e misericórdia, Deus enviou Jesus para salvar o homem da tragédia do pecado. E Cristo manifestou-se como a encarnação da sabedoria de Deus. Jesus é a sabedoria de Deus, manifestada para a salvação da nossa alma. É muito incompreendido por parte do homem, porque só o Espírito Santo de Deus é que é capaz de revelar a realidade da salvação na nossa alma, a realidade da salvação de Deus na nossa vida. A igreja, como o corpo de Cristo, reúne os chamados tanto judeus como gregos ou gentios para proclamar a salvação de Deus à humanidade. Por ser a representante de Deus na terra, ela é alvo do mais terrível ataque do inimigo de Deus, que mesmo condenado em última instância no tribunal divino, e sabendo que seu fim é o inferno, por que não dizer o lago de fogo, procura destruir a comunidade dos salvos remidos por Cristo. Diante dessa realidade, Deus tem concedido à igreja recursos especiais, capacitações, que são os dons espirituais e os dons ministeriais, já estudados nos capítulos anteriores, para edificação e força para cumprir a sua missão. Aqui nós podemos abrir uma nota. Observe o seguinte: se Deus concedeu os dons espirituais e ministeriais, visando capacitar a igreja a vencer o inimigo, a triunfar sobre as investidas do mal, o que aconteceria conosco se rejeitássemos essas capacitações que vêm da parte de Deus? Com certeza, ficamos vulneráveis, porque Deus deu porque havia uma necessidade. Então, o dom de sabedoria, ao lado dos outros dons, concede parte da multiforme sabedoria de Deus a seus servos, para que saibam como agir, como viver, como proceder e atuar diante da missão que lhes foi confiada de proclamar o Evangelho por todo o mundo, a toda criatura. Então, os dons ministeriais fazem parte da capacitação de Deus ao homem, a homens chamados e preparados para exercer a liderança nas igrejas, que reúne os salvos em Cristo Jesus até a vinda em glória para reinar para sempre. É algo extraordinário. Queridos, quantos são os dons espirituais? Vamos aprender. Os dons espirituais são variados. Primeiramente, eles são como recursos usados pelo Espírito Santo para manifestar o poder de Deus e sua multiforme sabedoria, através de instrumentos humanos usados para a edificação e fortalecimento espiritual da igreja. Deus usa seres humanos, Os dons devem ser buscados com humildade e discernimento. Assim também, vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. Sempre bate nesta tecla. Os dons são para quê? Edificação espiritual da amada igreja de Jesus. Os dons não são para a glória do homem. Os dons não são para o homem se gabar, mas para a edificação. Então, no sentido estrito, normalmente quando se tratam dos dons espirituais, entende-se que eles são em número de 9. É o que aparece nos textos, principalmente aqui de 1 Coríntios 12, quando diz: porque a um, pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria,
a palavra da ciência, a outro a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, a outra operação de maravilhas, profecia, discernimento de espírito, variedade de língua, interpretação de línguas. De fato, a relação que foi citada agora há 9 tipos de dons espirituais. Entretanto, quando se tratam dos dons de curar, eles aparecem aí no plural. Dons, né, de curar. Quer dizer que já não é um dom de curar. Né? Então é algo que chama-nos a atenção. Não se pode dizer com precisão quantas manifestações desse dom podem existir. Não há um só dom de curar. Nem uma única maneira de se fazer uso desses dons. Sua pluralidade certamente denota a vontade de Deus para que seu povo tenha saúde e qualidade de vida, tanto espiritual quanto emocional ou física. Então, a experiência cristã nos mostra que há homens de Deus que parecem ter capacitação para orar por determinados tipos de enfermidade, enquanto outros oram por outras doenças. Não podemos ser dogmáticos a respeito dos dons, mas não se vêem operadores de milagres com plena capacitação para orar eficazmente por todos os tipos de males ou doenças. Dessa forma, os tipos de dons espirituais são 9 e podem ser ampliados por causa da pluralidade dos dons de curar, por exemplo. A Bíblia não nos autoriza a especificar quais são esses dons. Né? Se fala de dons de curar, quais são especificamente esses dons de curar? No sentido estrito que nós vemos agora. Agora, no sentido amplo, considerando-se que a sabedoria de Deus é multiforme e que seu poder é ilimitado e que, de igual forma, ele concede à igreja a sua multiforme graça, podemos então inferir que Deus não está limitado a um número fixo ou fechado de dons. Após ensinar sobre os dons espirituais no capítulo 12 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo dirige sua doutrina para a excelência do amor fraternal, já entrando aí no capítulo 13. Certamente podem ser considerados dons espirituais, tantas outras dádivas de Deus à sua igreja, tantas outras dádivas, manifestações que Deus pode usar cada um dos amados irmãos como quer. Dessa forma, o leque dos dons de natureza espiritual pode ser ampliados. Falar sobre o dom do amor, a maior manifestação do amor de Deus, qual foi essa? Cura, prosperidade, sucesso? Não. A maior manifestação do amor de Deus foi Ele ter dado o seu Filho Jesus para morrer por cada um de nós naquela cruz. Como diz João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse amor é a mais profunda demonstração de que Deus que se doou, né? Deus se doou em Cristo para redimir o homem da sua constrangedora situação como caído, né? Perdido e morto espiritualmente. Cristo é o amor encarnado que se fez carne e habitou entre nós. Por isso que Deus tem autoridade suficiente para nos ensinar, para nos dar o seu amor e para nos incentivar e exigir de nós que amemos-nos uns aos outros. Até porque Deus nos amou na diversidade. Como assim na diversidade? Deus não me ama porque eu sou assim. Deus ama você e você é diferente de mim. Todos nós somos diferentes. Deus nos ama. Então, eu não posso amar uma pessoa, por exemplo, eu amo fulano de tal por conta que ele é ou faz o meu tipo.
Entende? Já imaginou se Deus nos amasse porque alguns de nós fazem o tipo de Deus? O que seria impossível para nós, né? Então Deus nos amou e nos instiga, nos estimula, nos orienta a amarmos da mesma forma que Ele nos amou. O dom do batismo no Espírito Santo, ou aliás, o dom da filiação divina, através da fé em Cristo, Deus torna o pecador seu filho, integrando na família de Deus. Ou seja, ser filho de Deus é dom de Deus. João registrou esse fato, quando diz, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de ser feito filho de Deus. Quer dizer, deu. Por que é considerado o dom? Porque é algo que Deus dá. Dado é dado. Não é conquistado por nós. A posição de filhos de Deus não fomos nós que conquistamos, que adquirimos. Mas Deus nos deu. Quando? Quando nos deu o poder de ser feito no seu Filho, quando nos concedeu a fé ao ouvir a palavra, Ele que é o autor da fé. Ninguém pode conquistar esse poder, resultado da graça de Deus. O dom do batismo no Espírito Santo. Na casa de Cornélio, enquanto Pedro ministrava a palavra, o Espírito Santo caiu sobre os que ali estavam, conforme Pedro afirmou. Pedro afirmou assim, como nós no princípio, sem dúvida, com o sinal exterior de línguas estranhas. Quer dizer, Pedro está ensinando de que o Espírito Santo caiu sobre Cornélio e sobre a sua família, assim como acontecera com eles no princípio. Quando houve ali a manifestação do Espírito Santo, eles foram batizados e tiveram a evidência do falar em língua estranha, de Pentecoste. Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Naquele momento ali, Pedro estava explicando para aquele concílio lá em Jerusalém de que Deus havia confirmado a salvação dos gentios e também autorizando ele a batizar nas águas os gentios, até porque o próprio Deus já os tinha batizado no Espírito Santo quando creram na palavra do Senhor. Esse é o dom do Espírito Santo. O dom do crescimento. Doutrinando a igreja em Corinto, Paulo reprovou a atitude de certos grupos que se levantaram na congregação, causando dissensão, divisões internas, partidarismo em torno dos apóstolos. Um dizia eu sou de fulano, outro cicrano, beltrano. Havia certamente quem atribuía a Pedro, a Apolo e a Paulo a preeminência pelo sucesso da evangelização, quando isso é de Deus. Como disse Paulo, mas Paulo, como bom servo de Deus, lhe afirmou, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Irmãos, por que esse ensinamento é importante? Esse crescimento que nós falamos agora é, acima de tudo, espiritual. Se a igreja está bem, se a igreja prospera, se o ministério cresce, eu não posso atribuir a mim. Porque eu, pastor Cícero, trabalho excelentemente bem, e se não fosse eu que seria dessa obra, enfim. É Deus que dá o crescimento. Nós apenas plantamos, Deus usa outros para regar, mas é Ele que faz crescer, porque sem Ele, nem quem planta, nem quem rega, não é absolutamente nada. Às vezes, no nosso orgulho, na nossa soberba, nós queremos atrair para nós a glória que pertence única e exclusivamente ao nosso Deus. O ministério da reconciliação. Em sua segunda carta aos Coríntios, Paulo, escrevendo sobre a nova vida do salvo em Cristo, explica que o milagre da salvação, que inclui a regeneração, a justificação e a reconciliação, inclui a regeneração, justificação e santificação, provém de Deus, que nos concedeu o ministério da reconciliação. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo foi feito novo. E tudo isso provém de quem? De Deus. Não provém de mim, nem de você que trabalhamos para lá, vamos e vimos. Deus, é Deus que faz todas as coisas. Então, Deus estava ali, em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Vamos falar sobre o espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Podemos, então, dizer que Deus nos dá o equilíbrio espiritual. Quando nos submetemos à sua vontade, de um lado,
concede o espírito de temor para que o sirvamos com profundo respeito e reverência. De outro, dá-nos o espírito de fortaleza ou de poder, mas para que esse poder não fique sem controle, concede o espírito de amor e de moderação. Deus faz tudo perfeito, perfeito, perfeito. Não tem como Deus usar alguém e esse alguém está dentro da vontade de Deus de fazer coisas absurdas. Não há condições para isso. Então, nenhum dom espiritual no sentido estrito ou amplo tem seu exercício aprovado por Deus, se não for por amor e com a devida e sábia moderação. Então, se eu tenho algum dom dado por Deus, se você tem, como que esse dom vai ser usado? É por amor? E com moderação, visando sempre, sempre, sempre o bem do teu próximo. Sempre, sempre a edificação do seu próximo. Fora isso, meus irmãos, nós iremos prestar conta pela má administração dos nós. Vamos seguir aqui no capítulo 2. Sejamos bons dispenseiros dos mistérios divinos. Como assim dispenseiros? Dispenseiros tem a ver com pessoas que tomam conta de algo que lhes é confiado ou dado, né? Por exemplo, isso para entender melhor, dispenseiros são as pessoas que tomam conta da despensa de uma casa ou do lugar onde são guardados os alimentos e outros itens necessários à manutenção da família. O apóstolo Pedro exorta os destinatários da sua primeira carta quanto à iminente vinda de Jesus, fazendo solene advertência sobre como os cristãos devem comportar-se, como bons dispenseiros da multiforme graça do Senhor nosso Deus. O dispenseiro deve ser sóbrio e vigilante, deve guardar a sobriedade e vigiar sempre em oração. Essa advertência refere-se à simplicidade que deve caracterizar um servo de Deus, sobretudo aquele que tem a liderança na casa do Senhor. Fala da constante vigilância sobre a vida cristã ante os ataques diuturnos do adversário. Ataques de dia e de noite. O mal não dorme. Nós podemos dormir fisicamente, sim, mas em vigilância. Como, pastor, que eu durmo em vigilância? No temor do Senhor, antes de deitar, falar com Deus, observar a sua palavra e entrega tudo nas mãos do Senhor. Ao acordar da mesma forma. O dispenseiro ou o cuidador daquilo que Deus lhe confiou deve ser amoroso. Em segundo lugar, o dispenseiro de Cristo deve ser ou ter ardente amor um para com o outro, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Todo crente fiel deve ser dispenseiro de Deus. Mas como já refletimos, o obreiro, pastor, dirigente ou líder de uma igreja pastoreia ovelhas que não são suas. Cada ovelha é diferente da outra. Em temperamento, formação, visão das coisas. E nem sempre é dócil e obediente. Isso é fato, né? Isso a gente tem na experiência diária. Mas, assim como Jesus as ama, devemos amá-las também. Há crentes que dão muito trabalho aos líderes. Como dispenseiro da graça de Deus, o obreiro deve demonstrar amor em todas as ocasiões, no trato com todo tipo de ovelha. Com as mais fracas, deve ser mais compreensivo. Com as mais fortes, deve ser incentivador de sua fé. E testemunho. Com as feridas, deve ter sempre o bálsamo do amor e da compreensão. E com as que pecam, fazer uso da disciplina com amor. Sempre tendo essa base, amor. Sem abuso de autoridade. Deus detesta quando alguém abusa da sua autoridade. Enfim, em qualquer situação, o dispenseiro deve ter amor. Característica do verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. O dispenseiro deve ser também hospitaleiro para com os outros, sem murmuração. Já foi visto, já aprendemos que hospitalidade é acolhimento, bom trato para com todas as pessoas,
na administração da igreja local do crente com seus irmãos, familiares, amigos e pessoas em geral. Não vos esqueçais da hospitalidade, diz a palavra de Deus. Porque por ela, alguns sem saber hospedaram anjos. Podemos citar o caso de Abraão, quando aqueles 3 anjos chegam na sua casa e ele corre ali, se prostra, acolhe bem, e eram anjos de Deus e o próprio Jesus numa manifestação chamada de teofania, já naquele tempo. Então, queridos, como bons dispenseiros devemos agir dessa maneira. Há quem faça acepção de pessoas, discriminando os mais humildes ou menos favorecidos, quer dizer, mais pobres na vida humana, mas é uma atitude errada. Essa não é a atitude de um dispenseiro da casa de Deus, porque a casa de Deus é para ricos e pobres, mendigos ou plebeus, enfim. O dispenseiro deve administrar bem a graça de Deus. Aqui entendemos que cada crente é um dispenseiro de Deus. Pedro adverte quanto à sua mordomia, dizendo: cada um administra aos outros o dom como o recebeu. Nós já estudamos durante o trimestre que cada crente tem um dom, tem uma capacidade para fazer alguma coisa. Não há esse crente de banco, como, por exemplo, a crente que diz: não, mas a minha função é somente no banco. Não existe isso, queridos. Não existe base bíblica para isso. Até porque, como diz um determinado professor da escola dominical, nós não somos pregos, nem tábuas, para dizer que nós somos de banco. O que encontramos em banco é pregos, tábuas, enfim. Nós não somos isso, né? Todos nós somos importantes para Deus e todos nós temos de Deus a capacidade de fazer alguma coisa. Nem todos serão pastores, nem todos serão presbíteros, nem todos serão cooperadores, nem todos serão auxiliares no sentido estrito da função, nem todos serão porteiros, mas você pode levar a palavra de Deus para alguém, você pode aconselhar alguém, você pode estar junto de alguém no momento da dificuldade, enfim. Você pode fazer uma visita a alguém, você pode falar de Jesus para alguém. Há muita coisa, muita diversidade. Então, escrevendo aos Coríntios, Paulo dizia isso, né? Paulo ensina que devemos ser vistos pelos homens como ministro, como dispenseiros. A palavra ministro vem de diáconos ou servo. Se ministro, diferentemente do que alguém pensa que aquela posição é elevadíssima, de que ninguém me toque porque eu sou ministro. Pelo contrário, ser ministro é ser servo. Mas é interessante, até onde vai o orgulho humano? Se eu chego para alguém e o cumprimento chamando ele de servo, bom dia, paz do Senhor, servo. Ele não vai ficar muito feliz. Mas se eu chegar para ele e dizer assim, bom dia, paz do seu ministro, ele vai ficar todo fofo por dentro, todo cheio de ar. Por quê? Porque ele imagina que ministro é algo do tipo como ministro da educação, ministro da defesa, que é um homem poderoso que domina as forças armadas. Nada disso. Ministro, diáconos ou servo diante de Deus, cada um deve ser servo a serviço da igreja e de sua missão na terra. Inclusive, quem deu esse exemplo foi o próprio Jesus, que primeiramente ministrou a nós, chegando até o ponto de lavar os nossos pés ali, de certa forma, nos discípulos, né? Estava lavando os pés dos discípulos e, se fosse o caso, nós estivéssemos ali, estaria lavando nossos pés também. Então, o que ele está dizendo para nós? Neutralizou nossa soberba. Está aí neutralizando o orgulho. Ninguém é nada, senão servos uns dos outros em Cristo Jesus. Aí sim, somos grandes no reino de Deus, quando somos pequenos aqui e estamos dispostos a servir uns aos outros. Tendo em vista, sua grande missão, ou a grande missão da igreja, cada um deve ser servo a serviço da igreja e de sua missão na terra.
Os dispenseiros devem ser fiéis em tudo. Os ministérios de Deus não têm nada a ver com coisas ocultas, com coisas, por exemplo, ocultistas, esoteristas ou mística. A Bíblia nos declara que significa, o que significa esse mistério. Paulo, aos Colossenses, diz: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios. Que mistério é esse? Que é Cristo em vós, esperança da glória. É um mistério que até Jesus chegar não era revelado. Aí temos o mistério revelado, Cristo em vós, esperança da glória. Por que teremos um corpo de glória? Por que seremos transformados? Por que seremos imortais? Por que seremos eternos como Deus é eterno? Cristo em nós. Isso é maravilhoso. Esse mistério foi revelado, para que a igreja, pela multiforme sabedoria de Deus, seja conhecida. Esse mistério foi revelado para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Terceiro, para a gente finalizar. A necessidade dos dons e do fruto do Espírito. No capítulo 2, vimos o propósito dos dons. Qual é o propósito dos dons? Edificação, edificação, edificação. Autopromoção? Nunca. Glorificação própria? Também não. Autosserviço para o benefício do homem em si? Não. Mas edificação da igreja do Senhor e crescimento do reino de Deus a cada dia na terra pela propagação do Evangelho do Senhor. Então, neste item, podemos identificar a necessidade dos dons para as igrejas, em todos os tempos e lugares. Hoje, mais do que nunca, com o esfriamento do amor e a multiplicação da iniquidade, a igreja do Senhor necessita de mais poder, de mais unção, de mais demonstração do Espírito e de poder. Os teólogos cessacionistas que ensinam que os dons espirituais cessaram com o fechamento do cânon do Novo Testamento e não há mais necessidade deles. Cometem equívocos em sua exegese sobre a atualidade dos dons. O fechamento do cânon nada tem a ver com doutrina. Quer dizer que não se pode acrescentar mais nenhum livro ao Novo Testamento. Isso sim. No que concerne aos dons espirituais, os ensinos cessacionistas não se firmam na boa interpretação da Bíblia, porque carecem de fundamento escriturístico. Eles se baseiam em premissas equivocadas que aprenderam com seus mentores nos seminários ou em seus tratados teológicos. Para esses teólogos, suas conclusões sensacionistas tornaram-se dogmas. A exemplo do que ocorreu na teologia católica. São postulados intocáveis, sagrados, infalíveis. Eles defendem corretamente o postulado da sola scriptura, fundamento da reforma, mas em seus estudos valorizam mais a opinião dos teólogos do que a própria palavra de Deus. Dando lugar aí então a tradições e mais tradições completamente em desacordo com a palavra do Senhor. Então, em nenhum lugar na Bíblia está escrito que os dons espirituais deixaram de operar na igreja. Os dons espirituais hoje são mais necessários do que no tempo dos apóstolos. Há uma frente fria, passando pelos seminários, por faculdades teológicas, por muitas igrejas, e que não se vê a presença de Deus, através dos dons espirituais ou dos sinais do poder de Deus na vida das pessoas. Os dons espirituais e o amor cristão. No capítulo 12 de sua primeira carta aos Coríntios,
O apóstolo Paulo discorre de maneira inigualável sobre os dons espirituais. Ele termina o capítulo sobre os dons dizendo: portanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Na sequência do tema dos dons espirituais, ele continua seu ensino demonstrando o valor do amor em ação, ou da caridade no uso dos dons espirituais, e prova de modo cabal que os dons sem o amor de Deus não significam nada. Pode falar em línguas o dia inteiro, sem amor é como o sino que soa e que não traz um som certo. O amor no exercício dos dons espirituais é o caminho mais excelente a ser trilhado por qualquer um de nós. Então, no capítulo 13 de Coríntios, sobre a excelência do amor, Paulo refere-se a vários dons espirituais, afirmando que sem amor de nada adiantaria tais dons. Dom da palavra, os dons de poder, sem amor, não serve, não será útil para a igreja. Então, a necessidade do fruto, aonde entra a necessidade do fruto do Espírito Santo. Mas o que diremos? Que nós precisamos apenas do fruto e não dos dons? Não, não podemos querer apenas os dons e não o fruto. Nem podemos querer apenas o fruto e desprezar os dons. Pelo contrário, dons e fruto do Espírito devem estar junto na vida do cristão. Então, esse estudo que estamos fazendo não estaria consistente, como diz o autor, se não fosse abordado, ainda que resumidamente, o tema do fruto do Espírito Santo na vida dos salvos. Acima, vimos que os dons espirituais sem amor nada significam. E o fruto do Espírito, o amor, é o que faz a diferença entre um crente salvo e um crente perdido. E tem crente perdido? Sim. Mas é possível? É possível. O que tem dons de Deus ou dons do Espírito Santo necessita ser coberto pelo amor de Deus em seu coração e em suas ações. Por isso, Paulo diz que a caridade, o amor é sofredor, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita nem suspeita mal. Que vida perfeita, que bênção, que plenitude! A prática da caridade ou do amor em ação age no caráter do crente. Não admite inveja, irresponsabilidade, orgulho, indecência. E não busca seus interesses, ou seja, não é egoísta, pelo contrário, altruísta. Busca o bem de todos, Se preocupa com o seu próximo. Não se irrita, ou seja, não permite que o crente viva irritado com os outros o tempo todo e não dá lugar a suspeitas infundadas, como o texto citado bem evidencia. O dom do Espírito deve ser exercitado com amor e humildade, sem presunção ou orgulho. O uso dos dons deve dar lugar a um exercício constante em busca da maturidade cristã. A falta de maturidade leva os detentores de dons a serem carnais e infantis na fé. A igreja de Corinto possuía em seu seio todos os dons, mas os crentes não estavam maduros na fé. O que faltava? Amor. Por que você acha que Paulo indicou para eles o amor como um caminho mais excelente? Justamente porque faltava o amor ao próximo. Tinha os dons, mas os dons têm que ter uma base. A base tem que ser o amor. Amém, queridos? Então, Paulo disse, eu não pude falar a vocês como a carnais. Melhor, como espirituais, mas como a carnais. Justamente por causa que há entre vós contendas, inveja, dissensões. Havia quem levasse um
o outro crente ao tribunal, ao juiz, à delegacia, como conhecemos hoje, sinal de carnalidade. Então, exortando a igreja, Paulo diz da necessidade de deixarem de ser meninos na fé. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, escorria como menino, mas logo que eu cheguei a ser adulto, deixei as coisas de crianças. Ou seja, a maturidade espiritual está presente em nós quando amamos altruistamente, quando amamos o nosso próximo. Então, queridos, a falta do fruto do Espírito, da temperança, da bondade, da benignidade e, acima de tudo, do amor, que tem sido causa de escândalos e decepções nas igrejas em todas as áreas, em todos os sentidos. Ninguém consegue domar ninguém, mas o amor consegue nos levar a sermos verdadeiramente imagem e semelhança de Deus. Concluímos dizendo que a multiforme sabedoria de Deus manifesta-se no meio da igreja do Senhor, através da intervenção sobrenatural do Espírito Santo, concedendo-nos dons espirituais, dons ministeriais, dons na sua diversidade, tão necessários ao crescimento espiritual dos cristãos e ao progresso da obra de Deus. Seja quais forem os dons, os que os possuem devem fazer uso deles com humildade e fidelidade, não buscando seus interesses. Todos os dons são necessários à edificação da igreja e segurança dos salvos em Cristo Jesus. Terminamos esse trimestre agradecendo a Deus por ensinamentos tão maravilhosos para o crescimento espiritual, tanto dos alunos como dos próprios obreiros na casa do Senhor, como dos pastores que assumem a direção da obra de Deus. Deus continue abençoando. Em nome de Jesus, até a próxima aula, até o próximo trimestre. Se o Todo-Poderoso assim nos conceder esta graça. Em nome de Jesus.